Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus amados, nós vamos agora à palavra de Deus, hoje para casais, e nós vamos aqui falar sobre problemas financeiros no casamento. O tema de hoje é: não deixe os problemas financeiros destruir seu casamento. Meus queridos, olha, nós precisamos entender que a nossa vida financeira tanto a nossa vida financeira individual como a conjugal, ela contribui muito quando nós sabemos administrar bem, contribui muito para a nossa felicidade. O dinheiro não é o dinheiro que traz felicidade. Mas quando as finanças são bem administradas, elas ajudam no processo da busca da felicidade do casal, não é? Então a gente vê, meus irmãos, por aí, olha, que muitas pessoas às vezes até têm dinheiro, até têm uma condição financeira boa, mas são infelizes. Não se completam no relacionamento. Por quê? Porque administram mal. São mulheres que sofrem porque o marido ganha bem, mas o casal vive mal financeiramente. São maridos também que sofrem porque a mulher ganha bem e vivem mal. Gasta além do que deve. Então, há muito tempo, irmão, que a área financeira, ela tem contribuído para provocar inúmeros problemas no casamento, distanciamento no relacionamento conjugal, insegurança familiar. O casal começa a se distanciar, cria aquela insegurança familiar, irritação, né? Tensão nervosa, saúde afetada, mau testemunho diante da sociedade. E a gente vê que a questão financeira traz todos esses problemas. E agora, meus amados, na atualidade, na presente época, a gente vê que as pessoas estão sendo marcadas pelo consumismo. Querem viver na moda. E quando eu falo consumismo, veja só se não é isso que acontece. Principalmente coisas que aparecem, roupas bonitas. As pessoas querem se vestir bonito, sem ter condições muitas vezes. As pessoas querem ter aparelhos de celular caros. Muitas vezes, lá em casa, dentro da sua casa, a geladeira está quebrada, o fogão não funciona bem, a cama está escorada lá, não tem a perna quebrada, está escorada com tijolo, mas o celular é um celular caro. As roupas que compra são roupas caras. O consumismo tem marcado a presente época, meus irmãos. E nós precisamos de mais virtudes cristãs em nós. A sabedoria. Um dia desses, eu falando aqui, eu disse: você sabe qual é o mal que destrói casamentos mais do que o adultério? Aí as pessoas ficaram inquietas, ninguém respondeu, ninguém conseguiu responder. Sabe qual é o mal? Hoje eu pergunto novamente: sabe qual é o mal que destrói casamentos mais do que adultério? A falta de sabedoria. Porque é com a sabedoria que nós vamos evitar problemas nessa área de adultério, né? Mas vamos evitar problema também na área financeira. Nós precisamos buscar pedir a Deus sabedoria, meus irmãos. São virtudes que Deus nos dá, virtudes cristãs. Porque a palavra de Deus, irmãos, olha só, olha o que diz aqui Deuteronômio. Eu vou ler a palavra de Deus para a gente começar a
ministrar aqui dentro desse tema, não deixe os problemas financeiros destruir seu casamento. Depois eu quero mostrar outras passagens bíblicas tremendas para a glória de Deus também. Então vamos lá, Provérbios capítulo 24, versículo 3. Diz assim, olha, eu estava falando de sabedoria, não foi? Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ou inteligência ela se estabelece. Olha só, vê que coisa linda. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras e todos os bens preciosos e agradáveis. Ou seja, você quer bens preciosos na sua casa? Você quer bens agradáveis na sua casa? Está dizendo aqui que é pelo conhecimento. É com sabedoria que se encherão as tuas câmaras da tua casa. Ou seja, o quarto, sala, cozinha, tudo cheio de bens preciosos e agradáveis. E você também. Mas é com sabedoria de Deus. Com sabedoria se edifica a casa. Além de que essa sabedoria não só vai trazer bens materiais, não. É o tema de hoje que nós estamos falando, né? Problemas de administração financeira. Mas essa sabedoria também vai ensinar você a lidar com sua esposa, com seu marido, no relacionamento também interpessoal, administrar as emoções, administrar as diferenças. Então veja bem, Provérbios 24 e 3 traz uma receita tremenda. Marca esse versículo aí na sua Bíblia. Provérbios 16 e 16 diz assim, olha, quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Olha só, as pessoas correm atrás de televisão bonita, correm atrás de geladeiras caríssimas, não é? Mas a Bíblia está dizendo quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Eu estou dando ênfase aqui à sabedoria um pouquinho, porque é a base. É a base de você administrar bem financeiramente a sua casa. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Aí diz assim, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A Bíblia diz que o comércio que você faz com a sabedoria rende mais para você do que o ouro mais puro. Sabe o que é o comércio? É a maneira de você tratar os assuntos, a maneira de você administrar. E a sabedoria, irmãos, ela não tem preço. Ela é tão cara que não pode ser vendida. Mas você encontra ela diante de seu Pai, porque a Bíblia nos manda buscar sabedoria diante de Deus. Então veja que a nossa primeira exortação, não deixe os problemas financeiros destruir o seu casamento. Não pense que você vai aprender a administrar se você não tiver a sabedoria de Deus, não. Tem que ter a sabedoria de Deus e pode começar a buscar. Comece a buscar. Meus amados, nós precisamos levar mais a sério nossa vida espiritual. Nós precisamos levar mais a sério nossa vida espiritual, buscar sabedoria, através da oração, pedir a Deus orando, Deus me dá sabedoria, chore nos pés de Jesus, Deus eu preciso de sabedoria para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Então depois de mostrar a base, que é a sabedoria, eu quero já mostrar para você aqui o que diz Deuteronômio 28:1. Diz assim, olha, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas nações virão a ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha bem, o Senhor te exaltará. Aí diz aqui o versículo 12, e o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitos,
porém tu não tomarás emprestado. Olha que coisa tremenda. Quando você busca sabedoria, quando você busca fazer a vontade de Deus, olha, irmão, se você parar um pouquinho, você vai ver que todo mundo que busca fazer a vontade de Deus é abençoado. Todo mundo que procura fazer a vontade de Deus com sabedoria neste mundo, Deus abençoa, não deixa faltar nada, Ele dá o necessário. Eu não estou pregando aqui a doutrina da prosperidade, que Deus vai encher de riqueza todos os crentes, não. Mas o que eu quero dizer é que aqui existe promessas de Deus dizendo que Ele abrirá o seu bom tesouro para dar chuva à tua terra no seu tempo. Ou seja, isso se fala de prosperidade, fartura. A terra vai ser farta para abençoar todas as obras da tua mão. Tu emprestarás a muitas nações e não tomarás emprestado. Já pensou que promessa? Então veja bem, sabedoria e agir dentro da vontade de Deus. Mas vamos agora às virtudes que nós necessitamos para administrar bem nosso lar. Veja bem, que eu já podia ter começado falando aqui, tem que saber comprar isso, tem que saber comprar aquilo, não é? Mas eu estou primeiro mostrando qual é a base que você precisa ter. Sabedoria, não é? Agora, segundo, honrar a Deus nas suas finanças. Ainda não falei da sua casa. Sabedoria, honrar a Deus nas suas finanças. Provérbios 3:9 diz assim, olha: honra o Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe o que é isso? Meus amados, Deus é tão sábio. Deus é tão sábio que Ele, para que nós pudéssemos compreender que nós dependemos dEle para ter alguma coisa nesse mundo, Ele criou os dízimos e ofertas. Olha só, Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. Porém, nós precisamos entender que é Ele que nos dá tudo. E quando eu compreendo que é Ele que me dá tudo de verdade verdadeira, eu me sinto bem em contribuir com as ofertas e ser um dizimista fiel. Eu me sinto bem. É Deus dizendo assim: sou eu que te dou. Me honra também. Mas você não crê que é Deus que lhe dá, por isso que você não honra Deus. Por isso que você não honra Deus. No dia que você crê de verdade, você que não é dizimista, preste atenção, isso é um segredo de Deus para o seu coração. Você que não é dizimista, você que não tem honrado a Deus com seu dízimo, suas ofertas. No dia que você compreender isso, aí você está declarando de verdade: eu entendo que nada tenho, tudo é Deus que me dá. Não adianta você dizer é Deus que me dá se você não tem coragem de entregar o dízimo. E se você não tem coragem de entregar o dízimo, você, além da sua incredulidade que você está demonstrando, a Bíblia diz que você está roubando a Deus. Roubando a Deus. Que palavra dura, né? É para você acordar mesmo. Você está ouvindo essa palavra hoje porque Deus quer mudar a tua história. Irmão, não existe vitória sem luta. Não existe melhora sem você passar por um processo de tratamento. Você já viu uma pessoa, vamos dizer assim, não é? De uma hora para outra teve uma crise de apêndice. Não, deixa ele aí que ele vai melhorar.
O apendicite, né? Se o apêndice, se você não fizer a cirurgia, mata a pessoa. Não, deixa aí que ele vai melhorar. Não, vai fazer a cirurgia. Vai passar por dor, vai se internar no hospital, vai sofrer, mas vai sair bom, vai sair curado, se Deus quiser. A mesma coisa, irmãos, é a administração do nosso lar. Nosso primeiro compromisso é buscar a sabedoria. Nosso primeiro compromisso é buscar a sabedoria. O segundo compromisso era honrar a Deus. Honrar a Deus, porque é a Bíblia que diz isso. Honra o Senhor com todos os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Olha só que coisa tremenda. E se encherão teus celeiros, e transbordarão de vinho teus lagares. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amados, o equilíbrio e a bênção de Deus na vida financeira começa pelo conhecimento de quem é Deus, não é? Nós honramos alguém quando tratamos essa pessoa conforme as expectativas dela, não é? Você já viu, uma pessoa vai na igreja tal. Poxa, a gente foi lá, ninguém honrou a gente, nem sequer apresentaram. Mas quando lhe apresenta, lhe recebe bem, não é? A pessoa não fica feliz, né? Quando você vai na casa de um parente seu ou de um amigo, chega lá, teu amigo nem tá aí para você, mas quando você é honrado, né? Quando você é honrada, ah, não, vem cá, fulano, olha, senta aqui, rapaz, te recebe bem, quer comer um docinho, quer fazer um lanche, toma isso aqui. Puxa vida, a pessoa recebe a gente tão bem. Agora imagina Deus. Imagina como é que você está recebendo Deus. Então, amados, a forma como você administra seu dinheiro, a começar dessa parte, honrar a Deus e buscar sabedoria, já mostra a tua situação financeira como vai ficar. Tá certo? Então devemos honrar a Deus com aquilo que produzimos com integridade. Não é? Com integridade. Então, muito bem. Depois de falar sobre Deus, honrar a Deus e buscar sabedoria, apesar de que eu falei primeiro buscar sabedoria, depois honrar a Deus, não é? Mas vamos agora falar das nossas virtudes. Nós, o que é que precisamos fazer? Nós já fizemos para Deus, estamos em comunhão com Deus, orando, buscando sabedoria. Deus, me dá sabedoria, não só para administrar minha casa, Deus, eu quero sabedoria para administrar meu casamento, para viver bem com minha família, eu quero sabedoria, Deus, se não for a tua sabedoria eu não consigo, Senhor. Honrando a Deus com seus dízimos, suas ofertas, com a primícia daquilo que Deus te dá, que é a prova de que você tem consciência do seu relacionamento com Deus. O que prova para mim que eu tenho consciência do meu relacionamento com Deus é a minha capacidade de ser um dizimista, de ser um ofertante da casa de Deus. E quando eu falo dizimista e ofertante, é que tem a capacidade de dar o que for necessário para ver vidas sendo salvas para a glória de Deus. Não é fácil não, viu? Muito bem, mas vamos lá. Então, diante disso, qual é a primeira virtude? Qual é a primeira virtude que eu preciso? Uma virtude pessoal, minha, para administrar bem minha casa. Vamos lá. Primeira virtude, eu necessito de dedicação. Dedicação ao trabalho. Dedicação ao trabalho. Nos dias atuais, o que é que nós estamos vendo, amados? Pessoas que não se dedicam ao trabalho. Não querem trabalho, querem emprego. Não querem trabalho, querem emprego, querem um lugarzinho. Eu vou usar uma linguagem popular, uma linguagem que as pessoas falam aí, e que é uma verdade mesmo, quer um peitinho para ficar mamando sem ter muito trabalho. Com um bebezinho da mamãe, não é? Querem isso, as pessoas querem isso. Então, primeira virtude é dedicação ao trabalho. Ou seja, eu quero um trabalho para produzir alguma coisa. Uma pessoa vem me pedir uma ajuda, eu digo, eu te dou um trabalho. Não sei o que tal. Quer um trabalho, eu lhe dou. Eu lhe dou um trabalho. As pessoas querem ganhar, mas não querem trabalhar. Você é uma pessoa dedicada ao trabalho? Olha só, 2 Tessalonicenses 3,10.
Diz assim, porque quando ainda estávamos convosco, nos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha o que a Bíblia diz, é a Bíblia que está falando agora. Porquanto ouvimos de alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Então, meus amados, olha, é a Bíblia que fala. Se você não gosta de trabalhar, você vai passar privações. Vai passar privações. Seu problema financeiro no seu lar não vai ser uma coisa boa. Porque, primeiro, vai ter falta de dinheiro, vai ter falta dos mantimentos. Você viu que a primeira coisa que eu falei aqui falei de honrar a Deus e buscar sabedoria. E quando a gente honra a Deus nessa área, quando a gente gosta de trabalho, irmãos, a Bíblia diz que Ele encherá os nossos celeiros de coisas boas e agradáveis. Encherá as nossas câmaras. Então, meu querido, é promessa de Deus. Um homem temente a Deus, ele gosta de trabalhar. Há um ditado popular que diz que o trabalho enobrece o homem. O trabalho enobrece o homem. Você vê que quando a pessoa trabalha, irmãos, ele anda de cabeça erguida, ele sorri, ele se sente bem. Uma pessoa desempregada é um coitado. Uma pessoa desempregada se sente para baixo, não tem um salário, não é? Então, veja só, o trabalho é a primeira coisa. Mas acontece o seguinte, que existe além do trabalho, existe o preguiçoso. O preguiçoso, e a Bíblia fala para ele, Provérbios 6:9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza, como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Então, meus amados, vejam bem, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, quando te levantarás do teu sono? Até quando ficarás deitado, preguiçoso? Um pouco a dormir, então sobrevirá a tua pobreza. É essa a promessa de Deus para o preguiçoso. É você que escolhe. Ou ama o trabalho, ou você continua sendo preguiçoso. Ou preguiçosa, né? Veja bem. A primeira virtude que eu falei aqui foi amar o trabalho. Segundo, é integridade e honestidade. Olha, isso é para administrar bem sua casa. Sua casa não é bem administrada, não é porque você não sabe, não, é porque faltam essas virtudes. A pessoa não quer trabalhar e quer fazer milagre com dinheiro. Quer comprar o que não tem. Já ganhou sem muito esforço, porque não trabalhou. Aí está reclamando da vida. Agora, a segunda virtude que você precisa ter na sua vida é a integridade e honestidade. Olha só, Provérbios 16:11 diz assim, o peso e a balança justos são do Senhor, obras suas são o peso da bolsa. Está vendo? O que é que ele está dizendo assim? O peso e a balança justa são do Senhor, obra sua são os pesos da bolsa. O que é que ele quer dizer aqui? O peso da bolsa, se você for olhar isso aqui, é o lucro. Não adianta você querer roubar usando balança enganosa, porque o lucro é do Senhor também. Você bota uma balança enganosa no seu comércio e o freguês não vai. Olha aí o problema financeiro dentro do seu lar. Muitas vezes de onde é que vem? A balança enganosa que você está usando. Eu não sei em que área, né? Aí para o preguiçoso, Deus ainda fala assim, olha, Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, ela prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Está vendo a preguiça aí?
As formigas dando lições ao preguiçoso ou aos preguiçosos, né? Uma formiga dando lições. Ela prepara os seus caminhos. Ela prepara os seus caminhos. Aí a Bíblia diz assim, olha para a formiga, porque ela prepara os seus caminhos e seja sábio. Ou seja, chamou a formiga de sábia. A formiga é sábia para preparar os seus caminhos e você não é sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Quando chega a chuva, ela está tudo guardadinho lá, tudo pronto para se alimentar. Então, meus amados, essas virtudes são necessárias para a nossa vida, né? A Bíblia fala, falei aqui, balança enganosa, Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 16:12, abominação é aos reis praticar impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Tá vendo? Até um rei, abominação é os reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Até o trono do rei lá, ele só vai estabelecer o trono dele se ele realmente agir com equilíbrio, com honestidade, com sinceridade. Mas vamos aqui para outra virtude. Muito bem, eu já falei de trabalho, né? Falei de trabalho, integridade e honestidade. Mas olha só essa virtude aqui como é interessante. Adaptação à realidade salarial. O que é isso, pastor? Adaptação à realidade salarial. É você realmente só ter e comprar o que você pode. Só ter e comprar o que você pode. Provérbios 21:17. Diz assim, olha. O que ama os prazeres padecerá. Padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Por quê? Porque tudo que tem gasta com azeite e com vinho, não é? E o que ama os prazeres padecerá necessidade. Por quê? Porque gasta tudo que tem com os prazeres. Prazer de trocar um celular por um mais novo ainda. Prazer de ter uma roupa da moda, muitas vezes cara, que eu não posso comprar. Prazer de querer comer em restaurante que eu não posso comer. Prazer de querer ter o que eu não posso ter um carro quando eu não tenho nem sequer outras coisas. Olha, amados, eu vou falar uma coisa aqui que parece duro, mas se você olhar direitinho, vamos ser sinceros, as pessoas hoje em dia casam. Eu fico olhando assim porque quando eu me casei, a primeira coisa que eu fiz para mim, sabe o que foi? Batalhar para comprar uma casa. E comprei uma casa. Eu não tinha... Aliás, eu tinha um carro quando eu era solteiro. Eu já era tenente da Polícia Militar. Vendi meu carro para comprar minha casa e fiquei sem carro. Mas eu te pergunto hoje, as pessoas batalham para comprar um carro ou uma casa? Seja sincero. Né? As pessoas preferem comprar um carro ou uma casa. Aí fica pagando aluguel. Hoje um aluguel de uma casa, uma casazinha de um nívelzinho melhor, é no mínimo R$500. No mínimo R$500. Se olhar direitinho, se você se esforçar um pouquinho, você vai conseguir comprar uma casinha para pagar em 30 anos, 40 anos. Uma prestaçãozinha de 700, 800 mil reais. É melhor, meu irmão. Mas, irmãos, olha, sabe o que é isso? Falta de sabedoria. É aquilo que eu falei no começo. Falta da orientação de Deus na sua vida. Aí compra logo um carro. E chega bonito na igreja, chega bonito nos lugares com aquele carrão, não é? Aquele carrão bonito. Oh, glória! Meu Deus! E dentro de casa, a desorganização. Casal brigando por causa da questão financeira. Não sabe viver de acordo com a realidade salarial. Provérbios 21:17. O que ama os prazeres padecerá. Vai pagar um preço. Padecerá a necessidade. Eu quero estar no meu carrão, meu irmão. Eu quero estar no meu carrão andando por aí.
Vai morar no carro? Vai morar dentro do carro, que é melhor que tu faz. Meus amados, então, quando a gente fala isso, necessidade de adaptação à realidade salarial, a gente vê que o tempo vai passando e hoje em dia conseguir um salário e reajuste salarial não é fácil, não é? E às vezes nós temos que apertar um pouquinho o cinto, irmãos. Temos que apertar um pouquinho o cinto. Vamos falar de outra virtude aqui. A virtude de dizer não às dívidas. Realidade salarial. Dizer não às dívidas. O que é isso? Quem tem a Deus na vida, quem tem buscado sabedoria de Deus, não compra fiado, a não ser em extrema necessidade dentro de controle. Dentro de controle. Meus irmãos, cuidado com esse negócio de crediário. Crediário é uma coisa terrível. Você vai comprar uma casa para você. Glória a Deus, aí está certo, justifica um crediário. Você não tem condições de comprar a casa de uma vez. Mas, irmãos, olha, tem um tal de compre agora e só pague daqui a 3 meses que quebra muita gente por aí. Compre agora e pague, comece a pagar em tal mês. Diga não às dívidas. Olha só, olha, Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quer dizer, quando você toma emprestado, sabe o que? Porque você é servo. Algumas traduções bíblicas traz a palavra assim, olha, o que toma emprestado é escravo do que empresta. É escravo do que empresta. Sabe por quê? Porque quando você toma emprestado, você vai trabalhar o mês todinho para pagar ao seu credor. Tem pessoas que chegam no final do mês, quando paga o que deve, fica sem nada. Trabalham como escravo para pagar aquele que você deve. Você tem que entender que você tem que fugir das dívidas. Não faça compras a crediário, compras fiado. Não. Só se for uma coisa de extrema necessidade. Uma coisa que você realmente faça uma avaliação, tenha condições de pagar. Porque isso é uma exceção. Comprar crediário não é a regra. É uma exceção. Se você tem condições de pagar, tudo bem. Então, meus amados, a Bíblia nos ensina em Romanos 13:8 que não devemos dever coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. As dívidas, irmãos, elas desgastam nossas emoções, nosso tempo, nossa família, nossa vida espiritual. Você, quando fica devendo... Eu mesmo, irmão, como eu falei aqui antes de começar a palavra, olha, sinceramente, eu fico inquieto. Eu fico inquieto quando eu estou devendo a alguém. Não é bom dever às pessoas. A gente vê, meus queridos irmãos, que as pessoas precisam evitar essas coisas, tá certo? Na sua vida conjugal, evite isso. Vamos a outra virtude que também é necessária na vida conjugal, o planejamento. Você faz planejamento na sua vida conjugal? Planejamento é escrever num papelzinho assim todas as suas despesas mensais. É você também, antes de gastar, você fazer um cálculo. Você faz planejamento ou você pega no dinheiro e vai comprando o que aparece pela frente? Olha, o que tem de gente assim não é pouco não, viu? O correto é um casal fazer um planejamento. Os dois juntos, vamos anotar aqui, feira, quanto é que a gente gasta de feira? Tanto. Conta de energia, tanto. Conta de água, tanto. Telefone, tanto. Aí sai relacionando tudo, né? Aí no final, digamos, se sobrou, o que é que a gente vai gastar esse mês? Esse restinho aqui, o que é que a gente vai fazer esse mês? Combina os dois. Então é necessário ter um planejamento. O que não pode é sair comprando o que vê pela frente. Quando é depois está a luz para pagar, conta de água para pagar, e a pessoa não faz planejamento. Então veja que é outra virtude, a palavra de Deus nos mostra, é planejar.
né? Outra virtude também ainda para você é adquirir somente o que é necessário, não é? Antes de comprar, faça algumas perguntas para você mesmo, para adquirir somente o que é necessário. Perguntas que você pode fazer, olha, será que realmente eu estou precisando isso que estão me oferecendo? Será que realmente eu estou precisando? Não é? Então, quando você tiver consciência de que está precisando, então tá certo. Agora eu vou gastar em cima disso, mas eu já sei que eu vou gastar isso aqui, vai faltar para outra coisa. Não é? Por isso que você tem que fazer um planejamento. Necessidade para ver se aquilo que você vai adquirir é necessário. Não é? Eu vou fazer outra pergunta. Tenho condições de pagar? Será que não existem outras prioridades? Como é que esse bem que eu estou adquirindo vai me ajudar a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? O que eu estou comprando é para a glória de Deus mesmo? Ou é para a minha vaidade? Né? A Bíblia diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, aquilo que você não precisa? Não é? Então, meus queridos, aí tem mais um ponto que nós estamos vendo. Mas vamos ainda aqui, olha. E existem aqueles casais que conseguem pegar um restinho que sobra e precisa ter a virtude de saber poupar e investir. Por quê? Visando os tempos difíceis. A gente sabe, irmão, de vez em quando a gente é surpreendido por alguma coisa. Não é? É surpreendido por alguma coisa. O que é que acontece? A gente vê que tem pessoas que têm um saláriozinho até significativo. Quando chega um aperto, aí a pessoa fica sem ter saída, sem saber o que vai fazer na vida. Não é? Então, veja que a Bíblia diz aqui em Provérbios 30 e 25, olha, as formigas não são um povo forte. Olha o exemplo das formigas de novo. Todavia, no verão, elas preparam a sua comida. Vai chegar a chuva, e agora? Como é que vai agir? Não é? Quando a chuva chegar, ela não vai poder ir atrás de comida que não vai encontrar. Então, nós necessitamos de virtude de poupar e saber investir, irmãos, para ter o que dar, não somente aos filhos, mas também até aos netos. Porque até a um necessitado. Porque quando você age assim, na administração dos seus bens, Deus lhe abençoa. Olha, irmão, uma das coisas que a gente vê que a Bíblia valoriza muito, que Deus valoriza muito, é a esmola. A esmola. A gente vê que os missionários, o apóstolo Paulo, ele recomendava, olha, não esqueça de ajudar os irmãos necessitados. A Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus, quando chegar no grande dia do juízo final, ele vai chamar as pessoas e vai dizer assim, olha, vocês são bem-vindos, porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando nós fizemos isso, Senhor? As pessoas dirão a ele. Aí ele vai dizer, quando vocês fizeram desses pequeninos, fizeram a mim. Então veja que a esmola é uma coisa que o Senhor Jesus, ele mostrou como bom para nós na nossa vida espiritual. Então, se eu quero investir, eu preciso, além de ser temente a Deus, além de estar fazendo a vontade de Deus, honrar a Deus, não é? Buscar a sabedoria de Deus, eu preciso também procurar investir um pouco. Ah, pastor, o dinheiro que eu tenho não dá nem para... Não dá não, dá. Agora o problema é que a gente não quer fazer isso. A gente acha difícil, a gente quer gastar logo agora. Pastor, eu ganho aqui um salário mínimo, pastor. É difícil demais. Sim, meu filho, cada um tem que viver de acordo com o padrão daquilo que ganha. E você tem que se esforçar nesse sentido, porque é justamente a maneira de você entender como você pode viver com um salário. Deixa eu te dizer uma coisa, você diz que é difícil viver com um salário mínimo. Como é que tem pessoas que conseguem viver sem salário? Me diga. Como é que tem pessoas que conseguem viver sem salário?
Meu amado, olha, nós temos que buscar orientação dentro da palavra de Deus para tudo isso, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que Deus te ajude, que você possa compreender isso. Para viver bem no casamento, você tem que ter virtudes de Deus e fazer sua parte também, não é? Que Deus te abençoe e te ajude muito, em nome de Jesus.